Boa tarde, irmãos. Continuamos hoje na nossa CBD, analisando a nossa revista, cujo tema é tudo sobre Jesus, Cristo sendo anunciado e revelado no Antigo Testamento. E hoje a gente parte para o último livro dos livros sapienciais, que é Cântico dos Cânticos, procurando analisar a pessoa de Cristo nesse livro e partindo para a oitava lição, cujo tema é o marido pactual. Infelizmente, nós não temos como analisar todos os textos de todos os livros que compõem o Antigo Testamento a fim de ver a pessoa de Cristo revelada e anunciada neles. Então, o que a gente tem feito, com base na nossa revista, é analisar alguns textos escolhidos dentre os grandes grupos que compõem o Antigo Testamento. Então, nós já analisamos textos do Pentateuco, ou dos livros da lei, já analisamos textos dos livros históricos, e hoje analisamos o último texto dos livros poéticos ou de sabedoria. Nós já analisamos o Salmo 23 e o Salmo 1 e hoje nós vamos analisar Cântico dos Cânticos. Bom, mas para dar um panorama geral a respeito do livro de Cântico dos Cânticos, a gente tem que responder algumas perguntas. Dentre elas, quem seria o autor do livro? E provavelmente seria Salomão. Há alguma discordância aí. A própria Bíblia de Genebra vai colocar a autoria como desconhecida, embora a visão tradicional, tanto entre judeus quanto entre cristãos, seja de que a autoria seja de Salomão. Salomão, que foi filho de Davi, rei antes da divisão do reino em Reino do Norte e Reino do Sul, e que reinou de 970 a 930 a.C. Um homem que inclusive foi extremamente sábio, né, como nos informa a própria palavra. Se a gente ler lá em 1 Reis 4, a partir do versículo 29, diz o seguinte: Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, israelita, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E correu a sua fama por todas as nações em redor. Compôs 3.000 provérbios e foram seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota no muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Então, até por essa sabedoria dele, né, esse conhecimento que ele tinha, por exemplo, do reino animal, do reino vegetal, que se atribui também a Salomão a autoria desse livro, porque no livro de Cântico dos Cânticos é mencionado cerca de 15 espécies de animais e 21 tipos de planta. Então, a gente vê aqui um conhecimento já desses assuntos, né? E também é mencionado nesse trecho que foi lido a questão de que Salomão compôs 1.005 cânticos, então esse seria o melhor de todos os seus cânticos, né? Seria o cântico dos cânticos. E aí teria sido composto, né, por volta do século 10 a.C., ali na juventude de Salomão. Segundo a tradição judaica, ele teria escrito cânticos durante sua juventude, né, o Cântico dos Cânticos, teria escrito Provérbios em sua maturidade e teria escrito Eclesiastes ao final de sua vida. Né? E as características do livro, né, são que ele tem um grande valor estético, né, um livro com uma linguagem exuberante, cativante, bela, né, inclusive muitos já se serviram de trechos dele para fazer homenagens às suas amadas, né? É um livro que tem valor literário, são poesias bem escritas, né, bem trabalhadas, e ele tem valor sapiencial, tanto que está dentro dos livros de sabedoria. Né? E é um livro também que despertou muitas controvérsias ao longo da história, a respeito principalmente da sua canonicidade e da forma de interpretação do livro, mas a gente vai abordar isso depois. Entretanto, é um livro que tem sido redescoberto pelos estudiosos da palavra como um livro riquíssimo, né, e de grande valor para o povo de Deus, mesmo hoje em dia. Bom, em relação às controvérsias que houveram ao longo da história, para a aceitação desse livro como canônico, elas se devem justamente às dificuldades de interpretação que advêm de dois aspectos principais. O primeiro sendo o fato de que não há menção aos nomes de Deus no livro, nenhum deles, assim como acontece no livro de Esther. E o segundo é que há uma alusão ao sexo no livro.
embora isso seja feito de maneira equilibrada, sem considerar o sexo como um instrumento de culto, como era feito na cultura pagã, e sem também associar o sexo a uma atividade impura, como era feito pelos gregos, isso gerou essa insatisfação, né, de forma que durante muito tempo ele não foi plenamente aceito, né, embora estivesse ali no cânon, era um livro que ficava meio de lado. Até que, segundo a tradição, o rabino Akiba teria batido o martelo em 100 depois de Cristo, dizendo o seguinte: o mundo inteiro não é digno do dia em que Cântico dos Cânticos foi dado a Israel. Todos os escritos são santos, e Cântico dos Cânticos é o santo dos santos. Isso gerou até uma visão de que quem lê Provérbios estaria entrando no tempo, né? Ele estaria tendo acesso à sabedoria comum. Quem lesse Eclesiastes estaria entrando no santo lugar, ou seja, lugar onde só o sacerdote poderia entrar. Então a ideia de que Eclesiastes se trataria de uma sabedoria que exige comunhão com Deus. E quem estivesse entrando lendo o Cântico dos Cânticos, né, estaria entrando no Santos dos Santos, né, onde só o sumo sacerdote entrava, de modo que somente os altamente íntimos poderiam tirar alguma lição do livro. É óbvio que a gente não entende dessa forma, como se certos conhecimentos bíblicos estivessem acessíveis só a determinadas pessoas, mas é importante para a gente ver como eles valorizavam esse livro como parte do cânon, né? E aí, mas o problema é que isso gerou também duas formas de interpretação do livro, né? O método alegórico, né, que os judeus adotavam, que depois foi adotado pela escola de Alexandria, né, dentre os cristãos, e o método literal, que era o da escola de Antioquia. O método alegórico é aquela visão vertical, ou seja, como se tudo no livro fosse uma alegoria ao relacionamento de Deus com a sua igreja. Então, seria uma visão vertical. E o método literal interpreta tudo no livro como se ele estivesse se referindo apenas ao relacionamento entre um homem e uma mulher, né, com algumas aplicações para os cristãos, mas que não passasse disso. É interessante que essas duas visões, né, uma visão vertical e uma visão horizontal, vão dar justamente uma cruz, né? Então, mostrando, né, esse falar de Deus conosco, que tanto tem lições no plano horizontal entre seres humanos, quanto lições entre o nosso lidar com Deus e o modo como Deus se revela a nós, né? E justamente o problema dessas duas métodos ou dessas duas visões que eram adotadas é que eles não abarcam essas duas instâncias, né? E a dificuldade pode ser superada justamente quando a gente se lembra que toda a Escritura dá testemunho a respeito de Cristo e da sua obra. Assim, embora o livro ele esteja de fato retratando o relacionamento amoroso entre o homem e sua amada e tendo aplicações práticas a qualquer relacionamento conjugal, ele também é um livro a respeito do relacionamento entre Cristo e sua igreja amada, né? É possível fazer essa identidade entre os dois, é possível observar certos aspectos paralelos entre essas duas áreas, tanto que Paulo aplicou esse princípio lá em Efésios 5:22 até o versículo 33, onde ele justamente vai comparar o relacionamento de Cristo e a sua igreja com o relacionamento do homem com a mulher. Então, a gente vê que é algo que o próprio apóstolo ele faz de modo que não seria incoerente a gente tirar lições também do livro de Cântico dos Cânticos. Quais são os personagens principais? Porque a gente tem personagens secundários, né, que são os guardas, o irmão e a mãe da esposa, mas os principais mesmo são a esposa, que lá para frente, no capítulo 6, vai ser dado o nome de Sulamita, né, alguém que provém da região de Sulam, ou então remetendo a um feminino de Salomão, já que Sulamita e Salomão têm como raiz a mesma palavra no hebraico que é Shalom, ou seja, paz. A gente tem o esposo, que alguns dizem que é o próprio rei Salomão, outros já vão dizer que Salomão é um intruso no cântico, que não se refere a ele. E a gente tem o coro. Inclusive, quando aparece
no livro esposa, esposo, coro, isso está também no hebraico, né? Não é algo que foi acrescentado posteriormente com alguns títulos para determinados capítulos que a gente tem hoje em dia na nossa Bíblia, mas que foram acrescentados como forma de facilitar a leitura. Não, esses títulos estão no hebraico também. Inclusive o coro, a função dele ali é parecida com aquela das tragédias gregas, né? Onde entre cada ato ali do teatro você tinha um coro que fazia uma parada e ao mesmo tempo uma reflexão antes do próximo ato. E aí o que a gente vê é que esses personagens aí eles se alternam pelo menos 38 vezes, né? E a impressão que a gente tem, justamente por não ter uma uniformidade no cântico inteiro, é que Salomão juntou uma série de cânticos diversos para compor esse cântico dos cânticos. E é o que a gente vê é o esposo e a esposa trocando um diálogo, embora alguns momentos ela está como que sonhando, então não é um diálogo propriamente com o esposo, mas de forma geral um diálogo. E quando esse diálogo fica difícil de ser entendido, entra justamente o coro das filhas de Jerusalém falando algo que facilite ou complemente esse diálogo. E tudo isso vai se desenvolver num cenário poético, idílico, construído com descrições minuciosas de bosques, plantas, flores, frutos e animais, coisas das quais tanto o esposo quanto a esposa se servem para elogiar o seu amado, né? E a gente vai ver coisas que até parecem estranhas hoje, mas que são formas deles se servirem do seu contexto ali para elogiarem ao outro. Então, por exemplo, quando o esposo ele vai elogiar a sua esposa, querendo dizer que os dentes dela são brancos, né, ele vai se referir aos dentes dela como a ovelhas recém-tosqueadas que sobem do lavadouro, né? Então, tão branquinha ali. E em determinado momento, inclusive, ele vai se referir a ela própria como jardim. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada, né? Fazendo uma referência ao jardim como um todo, associando a sua esposa, né? O que implica justamente um lugar separado, né? E aí a gente já tem uma alusão para a gente, enquanto igreja, nós somos um, somos unidos, mas separados do mundo. Então é uma ideia de separação e união ao mesmo tempo, se referindo a esse jardim como um jardim organizado, de ordem, né? Um lugar bonito, prazeroso, é um lugar também de crescimento e de retiro, de descanso, né? Então ela é o descanso dele, ela é o lugar de crescimento dele, é onde ele vê beleza, vê ordem, né? E ao mesmo tempo de exclusividade, já que ela está separada dos outros para si. Então a gente já vê aí uma referência, né, de Cristo e a igreja. E ao mesmo tempo esse jardim ele relembra o jardim do Éden, né? Então é como se fosse um retorno à origem, né? Onde seres à imagem e semelhança de Deus experimentam uma união plena num lugar paradisíaco, em pleno desnudamento um em frente ao outro. Então essa questão até dos atos sexuais muitas vezes incomoda as pessoas, mas ali está muito ligado à ideia justamente de um pleno desnudamento no sentido de eu me relacionar plenamente a comunhão máxima, a intimidade máxima com o outro, né? Assim como nós devemos nos relacionar de maneira mais aberta, mais íntima possível com o nosso Criador. Então, o que a gente vê é uma união plena, né? E um regresso também ao estado do paraíso que foi perdido com a queda, né? Então é como se houvesse um retorno ao Jardim do Éden ali, quando isso não era um ato vergonhoso, e sim algo que apontava para a inocência que eles tinham. Então aquela questão da nudez que eles só percebem quando eles caem ali. Qual que é o propósito então do livro? Bom, ao retratar um relacionamento entre um homem e uma jovem sulamita, ele celebra a bênção do amor romântico entre o marido e a esposa, mostra que o amor lícito entre o homem e uma mulher é um lindo poema de Deus que deve ser vivido intensamente, e ao fazer isso, ele mostra que assim como a vida terrena é preenchida pelo amor conjugal, a vida espiritual é preenchida pelo amor que Deus tem pelos seus e pelo relacionamento que esses têm com Ele, justamente como fruto do amor que Ele demonstrou primeiramente para conosco.
Então eu falei no slide anterior da questão do Jardim do Éden como lugar de união entre homem e mulher, mas ali também era um lugar onde se tinha uma união plena entre a humanidade e Deus. E tudo isso remete então à questão da esfera horizontal e também da esfera vertical. Quais são os temas então dominantes ali no livro? Bom, o tema dominante é o amor, e dentro desse contexto a gente tem subtemas, sendo que todos eles vão trazer tanto a ideia de um amor entre um homem e uma mulher, né, no plano horizontal, que seria a intenção original do livro, mas também esse paralelo entre o amor entre Cristo e a sua igreja, né, como uma aplicação válida, tanto que foi usado pelo apóstolo Paulo em Efésios. E aí, dentre os subtemas, a gente vai ter a questão da espera, né, porque diversas formas no próprio livro é dito que não devemos acordar nem despertar o amor até que este o queira. A questão também da espera pela consumação desse amor, né? A gente vê a questão da autoentrega, né, do amor como algo que exige um sacrifício, do amor sacrificial e da posse mútua, né, de você ser do seu amado ser seu. A questão do desejo, né, ou da admiração e prazer mútuos, né? Então, ter prazer um no outro, assim como Cristo tem prazer na sua igreja, a igreja tem prazer em Cristo. A questão do compromisso, né, de um pacto formal, de uma aliança formal, tanto que eles se comunicam ali num contexto já formal, onde um chama o outro de esposa e esposo. A questão da exclusividade, né, que envolve essa separação e atração ao mesmo tempo, né? A ideia de que eu sou separado dos outros para ser unido numa intimidade maior com determinada pessoa, da criação de um contexto onde o amor vai ser mais intimamente explorado, né? Então aquela ideia também de que não existe liberdade autônoma, né? Eu sempre sou liberto de algo, por meio de algo, para algo. Então eu sou liberto do mundo, né, por meio de Cristo, para viver para Cristo. Então, isso envolve tanto uma separação em termos ao que é alheio à realidade de Cristo, como uma união entre cristãos e entre a igreja e Cristo. A questão da unidade, que justamente é diferente de só união, né? Porque a unidade ela não é uma união de uniformes, né? Na verdade, a unidade ela é uma união de pessoas diferenciadas que se complementam, né? A questão da beleza e da pureza e a questão da intimidade plena, né? Entrando agora no texto propriamente dito, mais especificamente no versículo 16 do capítulo 2, a gente vai ver que a Sulamita faz essa declaração: o meu amado é meu, que é uma declaração forte, né? Ela olha para o noivo e se alegra no fato de que esse noivo a ama, e também no fato de que tudo que é verdade a respeito dele pertence exclusivamente a ela. Então é como se houvesse uma identidade plena entre ela e ele, de forma que tudo que ele é e tudo que ele faz é dela. E isso remete ao nosso relacionamento com Cristo. A graça invencível faz com que Cristo oferecido no Evangelho seja de fato nosso, né? Os seus méritos passam a ser nossos, né? Quem ele é e o que ele fez passa a ser nosso, né? E a resistência que aí existe a Cristo, né, não é, às vezes há um erro teológico de se referir à graça resistível, né? Mas a questão é que não é a graça que é resistível, nem tampouco a fé. A resistência que existe é a Cristo, ou seja, a incapacidade de ver e reagir à beleza de Cristo, né? Porque uma vez que a graça permite que a gente enxergue a Cristo, enfim a gente vê Ele como descrito a seu respeito no Evangelho, e aí a gente pode dizer, sim, Ele é meu. Então, o problema antes da conversão é que a gente não consegue vê-lo como de fato Ele é. Não que ele não seja maravilhoso como ele sempre foi, mas que a gente está fazendo escolhas no escuro, né? Como se fosse aquelas cabines naqueles jogos onde você tem a possibilidade de trocar uma coisa pela outra e a pessoa que está dentro da cabine está sem escutar e sem ver o que está sendo oferecido.
Então, antes da nossa conversão, nós estamos nessa mesma situação. E aí, pelo fato de que a queda afetou toda a nossa natureza, nossos sentidos, né, todo nosso ser, a gente se tornou incapaz de se achegar a Ele, escolhendo a Ele como algo maravilhoso que Ele é. Né? Então é como se a gente estivesse numa cabine dessa e fosse oferecido algo maravilhoso e algo muito ruim, e a gente estivesse constantemente trocando aquilo que é maravilhoso pelo que é ruim. E uma vez que a graça atua, uma vez que a gente passa a ter fé, essa fé que ela é instrumental no sentido de que não é ela em si que nos salva, mas é o fato de que ela nos liga a Cristo e que estando em Cristo nós somos salvos, então aí a gente começa a ver Cristo pelo que ele é. Né? A gente vê a sua beleza tanto no seu ser em si, como na obra que ele executou e como isso nos justificou, trouxe a sua justiça foi aplicada a nós, né? Então, será que a gente pode de fato dizer que o meu amado é meu, né? Que Cristo é meu? Bom, e o que a gente vai ver na sequência aqui, caminhando no texto? A gente vai ver mais especificamente no versículo 3 do capítulo 6 de Cântico dos Cânticos, que a Sulamita ela faz uma declaração semelhante, embora não igual. Ela diz: Eu sou do meu amado. Né? Justamente na ideia de que o amado não apenas se entregou à amada, mas ele também a chama para ir até ele, para que ela o siga. Né? Inicialmente a noiva não atendeu ao chamado do seu noivo, é como se ela tivesse ficado parado na declaração de que o seu noivo era dela. Né? E isso é um princípio importante para o nosso relacionamento com Cristo, porque nos informa que não basta parar na posse de Cristo, não basta parar na nossa justificação, na nossa conversão, no fato de que Ele é nosso. Né? A gente tem que continuar caminhando de forma que nós sejamos dele também, de forma que nós andemos segundo o seu querer, que Ele seja não só nosso Salvador, mas nosso Senhor. E aqui no texto de Cântico dos Cânticos, a gente vê que o noivo ele age então para que ela descubra mais ainda sobre o quanto ele é belo e desejável, ele se retira. E aí a gente vê que ela desfalece de amor, não como ela desfalece no capítulo 2, onde ela desfalecia pela abundância, mas aqui é pela ausência, né? Aqui ela não sabe onde o seu noivo está, né? Onde ela poderia encontrá-lo, enquanto antes ela sabe onde é que ele está. Antes ele pergunta por ela e ela não responde. Aqui ela pergunta por ele e ele não responde, né? Então, um paralelo, né, da necessidade de Cristo, ele ser crucificado, ser assunto aos céus e haver essa separação entre nós e ele até a sua segunda vinda. Né? E a gente vê que, de fato, é necessário essa separação, é necessário que nosso amado se retire de cena, de forma que nós nos tornemos discípulos obedientes. E isso não é a prova de que ele não nos ama. Pelo contrário, é um cuidado dele para conosco, né? Não só fazendo o que era necessário ser feito para que nós nos acheguemos a ele, como Cristo por meio da crucificação e da assunção aos céus, mas também um cuidado de preparar a casa para o casamento, né? Preparar os céus para a nossa morada lá e nos preparar para, de fato, desfrutarmos do céu. Né? Lá no João, no capítulo 14, Cristo, falando com seus discípulos, diz que é necessário que ele fosse para preparar morada para eles, né? Preparar o ambiente para eles. Então, por isso que a gente experimenta essa separação no momento, mas na expectativa de algo muito melhor. E por último, lá no versículo 10 do capítulo 7, ela repete de novo essa declaração, ou faz uma declaração semelhante, mas acrescentando um elemento a mais. Ela diz: Eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Né? Esse trecho aí que é acrescentado no final: Ele tem saudades de mim. E aí a gente vê que o foco aqui não está na ausência, né? Até porque não existe um paralelo para essa palavra saudade em muitas outras línguas, né? Mas o foco aqui está no sentimento que você percebe em seu coração quando pensa na pessoa amada, né? Então, na versão corrigida fiel, ele diz: Eu sou do meu amado e ele me tem afeição, né? A ideia de que mesmo um sendo do outro, ele tem essa afeição
E como é que ela sabe disso, né? Sem estar na presença dele ainda ali. Ela sabe disso por todas as declarações que foram feitas pelo amado, né? De capítulo 6 versículo 4 até o capítulo 7 versículo 9. Né? E esse é o objetivo de toda a experiência cristã, né? Que a gente saiba que o nosso amado, o Senhor, ele tem desejo por nós. Né? A questão de querer que o Senhor habite em meio ao seu povo, querer, né, que ele tenha prazer no nosso meio, que nós tenhamos prazer nele, né? A ideia de que dele viver em meio ao seu povo, como foi no Antigo Testamento, onde ele tabernaculou ali através do tabernáculo, como foi no Novo Testamento, onde ele tabernaculou em meio ao seu povo através de Cristo, e como há de ser no Nova Jerusalém, onde ele há de habitar permanentemente no meio ao seu povo, né? E desfrutar da comunhão conosco, assim como nós desfrutamos da comunhão com ele, né? Então Jesus é desejável porque ele tem em vista um final em que seremos inteiramente dele, porque o seu desejo é por nós, e esse desejo se provou em tudo que ele fez para nos salvar e nos tornar dele. E de fato, lá em Apocalipse mesmo, a gente vê a consumação dos tempos como as chegadas das bodas do Cordeiro, né? É dito o seguinte lá em Apocalipse 19, a partir do versículo 6 até o 8. Então ouvi uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Né? Então a gente vê em Apocalipse mesmo a chegada, a vinda do Senhor Jesus Cristo sendo comparada a bodas, né? A um casamento, onde nós, igreja, como sua esposa, estaremos ataviadas de linho finíssimo, né? Que são justamente os atos de justiça de nós, no seu povo. Agora, nós, aí pegando o gancho com o que foi dito na última lição, essa nossa justiça decorre justamente do fato de que ele nos cobre com a sua justiça, né? E que a partir dessa cobertura que ele provê, nossos atos passam a ser de fato justos. Então, justamente essa questão da afeição do Senhor Jesus Cristo tem por nós e da afeição que nós devemos ter por ele, né? Que fala esse versículo e o livro de Cântico dos Cânticos. Aquela música Vim para Adorar-te, ela diz o seguinte: Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Quero contigo viver. E aí depois ela prossegue mais para frente, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. E diz: Eu nunca saberei o preço dos meus pecados na cruz. De fato, entender o quão maravilhoso é Cristo envolve entender o quão necessário ele era para nós, né? O quão perdidos estávamos, o quão cegos para sua beleza éramos, né? E entender que justamente ele, como luz do mundo, veio nos iluminar e possibilitar que nós pudéssemos viver com ele, né? Entender o quão maravilhoso ele é, entender o quão digno ele é, né? O quão precioso ele é. Será que a gente tem de fato entendido Cristo como nosso amado, né? Será que a gente tem tido esse amor tão grande por Ele? Né? Como que a gente deve responder a isso, né? Bom, a gente deve responder a isso com alegre exultação, com convicção nele, com gratidão por tudo que foi feito e com dedicação das nossas vidas a Ele. Que a gente de fato possa seguir dessa forma, servindo aos nossos irmãos, inclusive, como forma de servir a Cristo. Uma aplicação fica nessas perguntas, né? Será que a gente pode dizer tudo isso a respeito de Cristo? Será que Ele é seu? Você pode declarar isso? Será que você consegue enxergar o quanto Ele é desejável? Será que você consegue ver o quão belo é o nosso Senhor? Se você ainda não tem essa experiência de ver o Senhor dessa forma, que você ore a Deus pedindo que Ele de fato te abra os olhos para compreender a sua beleza, a beleza não só do que Ele é, mas do que Ele fez,
e que você possa, assim, entregar a sua vida a Ele. Vamos orar? Senhor Deus, te agradeço, ó Pai, por tudo que Tu és, por tudo que Tu fez, pelo modo como o Senhor momentaneamente se afasta de nós, mas unicamente para que possamos crescer em Ti, ó Pai, não nos deixando perdidos, não nos deixando sozinhos, mas simplesmente acompanhando, de forma que possamos crescer, ó Pai, em santidade, de forma que possamos trabalhar nossa fé enquanto esperamos, e de forma que possamos valorizar ainda mais aquilo que Tu és, ó Pai. Que o Senhor possa, de fato, abrir os nossos olhos para a Tua beleza, ó Pai, para a Tua santidade, para a Tua justiça, ó Pai, e que, de fato, cada vez mais possamos crescer à semelhança de Ti, ó Pai. É o que eu lhe peço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.